Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Denísio Queiroz aqui com vocês, mais uma lição, agora a lição de número 11. Já quero pedir a você, se inscreve no canal, deixa seu like, participa juntamente conosco, nos ajuda aí a chegar aos 2.000 inscritos, tá bom? Para quem não me conhece ainda, sou o Denísio Queiroz, formação bacharel em teologia. Estou finalizando 2 pós-graduação, uma em terapia familiar e outra em aconselhamento pastoral. E também estou fazendo aí pedagogia, tá bom? Tudo incluindo dentro do ensino, que é uma coisa que eu amo, é trazer essas aulas, essas mensagens aqui para você, tá bom? Então vamos lá, iniciando a lição de número 11, o final dos viventes, Eclesiastes 9 a 12, tá bom? Vamos iniciar a nossa lição. Leitura bíblica com todos, Eclesiastes 11, do 1 ao capítulo 12, o verso 14, tá certo? Essa é a revista que nós tomamos por base. Nós vamos ver texto áureo, introdução e os nossos pontos. Texto áureo. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus, ou os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Eclesiastes 12, 1. Verdade prática. A lembrança de que um dia morreremos e compareceremos diante do nosso Criador reforça nosso propósito de viver com alegria e responsabilidade a vida física e espiritual. Ou seja, não é só nessa terra, tá, pessoal? Há uma eternidade após a morte, tá bom? Então vamos lá, nossa aula está bem resumida. Nossa introdução. O que Salomão escreveu sobre os mortos pode ser invertido e aplicado aos vivos? Os mortos já cumpriram sua missão, mas os vivos continuam na terra e podem reagir aos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar coisa alguma ao seu galardão ou à sua reputação, mas os vivos podem. Ou seja, o que ele está dizendo? Quem morreu não pode mais voltar, acabou. Após a morte segue o juízo. Nós que estamos aqui é que devemos praticar boas obras para receber o nosso galardão. Os mortos não podem relacionar-se com as pessoas na terra, expressando amor, ódio ou inveja, mas os vivos podem, ou seja, você pode amar, odiar, invejar, tá certo? Os mortos já não podem mais. Por isso, Salomão enfatiza a importância de aproveitarmos as oportunidades enquanto estamos vivos, pois a morte dará cabo de nossas oportunidades nesse mundo, ou seja, enquanto nós estivermos vivos, dá para fazer alguma coisa. Depois que morremos, aí tudo acaba nessa terra, tá bom? Então vamos lá, os nossos pontos. Eu peço a você que olhe em casa para a gente poder ganhar tempo, tá bom? Então vamos lá. Ponto de número 1. Estímulo e propósito para a vida. É verdade que a morte está a caminho, mas Deus nos dá boas dádivas para nosso deleite, as quais de antemão nos agradam, portanto podemos desfrutá-las no cotidiano. Pessoal, claro que nós sabemos que um dia poderemos morrer, mas enquanto nós estivermos aqui, temos que aproveitar a vida, porque a vida vale mais do que o valor em que nós damos a ela. Então Deus nos deu uma vida maravilhosa para que a gente possa desfrutar no nosso dia a dia. Tópico 1. Refeições alegres. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois, significa não fique sentado se lamentando. Levante-se e viva. De um modo geral, as famílias israelitas começavam o dia com um lanche pela manhã e uma refeição leve ao meio-dia. Claro, pessoal, que nós temos que ser gratos a Deus por tudo que o Senhor nos dá. Infelizmente, a ingratidão ela toma conta. Agradeça a Deus. Se você tem só o pão com café, sem manteiga, coma o pão com café, porque tem gente que nem isso tem. Então seja grato a Deus pelo que Ele te dá, seja alegre com o Senhor, tá bom? Depois disso, só voltavam a se reunir após o pôr do sol para a refeição mais importante do dia, cujos componentes principais eram pão e vinho, com alguns legumes e frutas da estação e às vezes peixe. Ou seja, eles tinham um lanchezinho de manhã, ao meio-dia uma refeição leve, mas no final da tarde aquele pão, aquele legume, aquela fruta, aquele peixe, eles estavam ali celebrando, tá bom? O jantar era uma refeição feita para alimentar o corpo e também o espírito, pois
Repartir o pão era um ato comunitário de amizade, de compromisso. Não precisam ser refeições suntuosas. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que ele está dizendo? É melhor que, mesmo tendo só aquele pouquinho que você compartilha ali com a sua família na mesa, é muito melhor do que estar lá com aquela multidão de gente fazendo uma festa e todos ali te odeiam, não te amam, não querem você presente. A coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum num banquete. É a hora de fazer uma reavaliação daquilo que acontece ao redor da mesa. Olha só, pessoal, às vezes você reclama, mas as pessoas já perderam aquele momento de almoçar junto à mesa, aquele jantar. É um no quarto, outro na sala, outro no outro canto, não sei. Aí um almoça no horário, outro no outro, porque as pessoas acabaram perdendo aquele momento ali de companhia em família. Às vezes estava lá só o arrozinho, o feijão, um pedacinho de gordura dentro, mas a família estava ali reunida e aí é um belo banquete, tá certo? Volte a esses princípios, valorize esses momentos, tá bom? E agora o tópico de número 2. Louvado seja Deus. Vestes alvas e óleos sobre a cabeça. Em todo o tempo são alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. A Bíblia vai dizer, bem-aventurados são os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. As famílias sabiam desfrutar de ocasiões especiais, como casamentos e encontros. Era nesses dias que usavam roupas brancas, um símbolo de alegria, e se ungiam com perfumes caros em vez do costumeiro azeite de oliva. Essas ocasiões eram raras, de modo que todos aproveitam ao máximo. Ou seja, quando tinha festa, todo mundo aproveitava. Era a melhor roupa, o melhor perfume, né? Aquela veste branca simbolizando ali a alegria. Né? Qual é o nosso costume no Brasil? É no dia 31 de dezembro o pessoal quer se vestir de branco para a virada do ano. Né? É o momento ali da virada do ano. Já os judeus, eles pegavam esse momento também de alegria, de simbolismo, festa de casamentos, festas importantes, encontros importantes, tá certo? Então vamos lá. Porém, Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e a sempre se ungir com óleo, claro, representando aí a purificação e a unção do Espírito. Né? Ele estava dizendo, faça de toda ocasião uma ocasião especial, mesmo que seja algo rotineiro, ou seja, é o cafezinho da manhã, é o almoço, é o jantar, mesmo que seja algo de rotina, valorize esse momento, tá certo? Não devemos expressar nossa gratidão e alegria apenas quando estamos comemorando acontecimentos especiais. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é na busca de coisas especiais que encontramos alegria, mas sim na prática de tornar especiais as coisas do dia a dia. Você é que vai determinar se o teu café da manhã, se o teu almoço, se o teu jantar vai ser feliz ou não. Se você já começar o dia se maldizendo, já vai ser ruim. Se você já começa espraguejando, já vai ser ruim. Então faça os seus momentos simples o mais importante. Por quê? Porque o amanhã só pertence a Deus. Esses momentos podem não voltar pra gente, tá certo? Tópico de número 3. Desfrute do casamento e do trabalho. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida. Fugas, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te fadigaste debaixo do sol. Pessoal, olha só, para quem é casado, é claro, né? Você tem que aproveitar o momento do casamento. Tem que ter esse momento. Por mais que seja a vida corrida, se for 10, 15, 20 minutos, meia hora, uma hora, aproveita esse momento. Trabalhar é importante, sim, sim, com certeza. Mas nem sempre o trabalho será o mais importante. Mesmo que seja através dele que você traz o sustento para casa, tá certo? Por mais difícil que seja a vida, há sempre grande alegria no lar do homem e da mulher que se amam e que são fiéis a seus votos matrimoniais, os votos que foram feitos no casamento, na alegria, na tristeza, na doença, na saúde, na pobreza, tá certo? Ao contrário dos conceitos entendidos como viver junto e de casamento experimental. O casamento é um compromisso para toda a vida. Infelizmente, Salomão não viveu de acordo com os padrões de Deus para o casamento. Ou seja,
ele acabou casando com mulheres de outros povos para fazer a aliança. O interesse de Salomão era fazer a aliança para engrandecer, para fortalecer o seu reino, e essa não era a vontade de Deus, e foi onde Salomão acabou escorregando, tá certo? A frase faça-o conforme as tuas forças indica duas coisas. Faça o seu melhor e faça-o enquanto tem forças. Pode chegar o dia em que terá de descansar as suas ferramentas. Ou seja, tá fazendo, faz o teu melhor, faz com amor, independente da área que tu trabalha, faz para ficar bem feito, não faz meia sola, não faz gambiarra não, tá certo? As coisas que constituem o trabalho nesta vida não estarão presentes no além. De modo que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades do presente. Ou seja, o que você tiver para fazer, faça agora. Depois que morreu, acabou. Quer ir passear, quer ir dar uma volta, quer ir no parque, quer ir numa praia, não sei. Vai. Depois que tu morrer, tu não vai conseguir mais. Se tememos a Deus e andamos pela fé, em lugar de reclamar ou desistir da vida, desfrutamos com alegria desta dádiva de Deus. Se tememos a Deus e andamos pela fé, em lugar de reclamar ou desistir da vida, desfrutamos com alegria desta dádiva de Deus. Então, meu irmão, agradece que você está aí. Tem muita gente que está no leito, no hospital, passa anos e anos no hospital e não consegue sair, não consegue ir aonde você está indo. Então, agradece a Deus pela tua vida. Então vamos lá, ponto 2. A vida e a juventude. Isso aqui no instante passa. A idade vai passando, mas eu ainda me sinto super jovem. E você? Me diz aí. Alegra-te, jovem. Olha, tá falando para mim, né? Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Ou seja, olha só o que Salomão está dizendo. Se alegra, se diverte, vai aproveitar a tua juventude. Mas toma cuidado com o que você está fazendo. Por quê? Porque um dia Deus vai pedir conta de tudo que você está fazendo. Deus não te proíbe nada, mas um dia você vai prestar conta, então tome muito cuidado com o que você anda fazendo. Que alegria aceitar cada novo dia como uma nova dádiva de Deus. É como a própria palavra diz. Eu deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. As pessoas que só despertam para o que significa a vida quando escapam de uma experiência trágica que as deixa à beira da morte, como acidentes, males súbitos, doenças incuráveis, né? Cirurgia, internações em UTIs, etc. Até mesmo, infelizmente, quando vão presos. Ou seja, as pessoas só valorizam a vida, só entendem o valor que a vida tem quando passa por algo muito complicado, muito difícil. E não deveria ser assim. Somente após o susto é que mudam seus conceitos. Adquirem o gosto pela vida e tanto a deitar quanto ao acordar agradece a Deus e pedem que os ajude a desfrutar a vida com sabedoria, como ela realmente é uma dádiva das mãos de Deus. Tem 2 versículos que eu amo, que diz assim, ó: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar com segurança. Eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou, tá bom? Procura lá, Salmos capítulo 3 e 4, você vai encontrar esses 2 versículos. Salomão instrui especialmente os jovens a aproveitar a mocidade antes que cheguem os dias maus. Com isso, o rei não está sugerindo que os jovens não tenham dificuldade alguma, que os mais velhos não tenham alegria alguma, tá certo? Esta apenas fazem uma generalização, afirmando que a mocidade é um tempo de prazer e de gozo, antes que os problemas da idade mais avançada comecem a se revelar. O que está dizendo? Não é que os jovens não possam ter dificuldade ou limitações, e da mesma forma os velhos não têm alegria no que façam. O que ele está dizendo é, claro, pessoal, que a juventude está naquela força, está naquele vigor e deve ser aproveitada. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é que os jovens têm morrido muito cedo, têm enveredado por caminhos tortuosos e aí já não chegam mais nem à velhice, tá certo? Então, juventude do Senhor, atenta-te para a voz do Deus vivo. Caminhos do coração e olhos. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Tome cuidado.
tá certo? Lembra do ponto anterior, Deus vai cobrar tudo que nós fizermos. O jovem deve guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-lo pecar. A oração anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, não é um incentivo a cair na folia e a satisfazer todos os desejos pecaminosos do coração. Tome cuidado, tá certo? Vamos lá? Antes é uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade que jamais serão experimentados outra vez exatamente da mesma forma. O seu brincar, o seu correr, seu jogar bola, qualquer coisa parecida. O tempo vai passar e você não vai conseguir fazer mais igual, tá certo? Os mais velhos precisam lembrar que Deus espera que os jovens ajam como tal. O mais triste é que muitas pessoas já mais velhas estão tentando agir como jovem. Aí, meu irmão, não pode, né? Infelizmente a gente vê, com todo respeito, né? As senhoras, elas querendo se vestir como as jovens, às vezes até de forma meio... Eu não gosto nem de falar, que às vezes as pessoas acham que eu estou criticando. E muitas das vezes não aceitam a sua idade. A idade passou, tem que aceitar. Os homens do mesmo jeito, pessoal. Criança, pré-adolescente, adolescente, jovens e adultos e ancião tem que aceitar. Não é se curvar e não se cuidar, não estou falando isso, tá? Mas tem que aceitar a idade. Continuando. Ponto 3. Deus te pedirá conta. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. A advertência de Salomão, Deus te pedirá contas, prova que ele não tem em mente os prazeres pecaminosos. Claro que Salomão não iria mandar você fazer coisa errada. Deus tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. É sempre errado desfrutar dos prazeres do pecado. Claro que existem prazeres bons, momentos de alegria, momentos de felicidade, pessoal. Você tem uma vida e nós temos uma vida, nós temos um trabalho, nós temos uma família, nós temos uma casa, nós temos a igreja. Seja feliz. O jovem que gozar a vida dentro da vontade de Deus manterá sua consciência tranquila no presente quando Jesus voltar. Os privilégios devem ser equilibrados com responsabilidades pessoais. O jovem deve afastar a ansiedade do coração e a perversidade da carne. Ou seja, a juventude tem que ouvir os seus pais, né? Ouvir os mais velhos que já passaram por determinadas experiências. Para quê? Para que a sua consciência não venha pesar lá na frente por práticas erradas que fizeram no passado. O termo traduzido por desgosto significa aflição do interior, ansiedade. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nosso coração. Os pecados da carne destroem o corpo e trazem julgamento eterno sobre a alma. A juventude e a primavera da vida são vaidade, ou seja, o Senhor, Ele quer que nós vivamos para Ele e que toda a ansiedade devemos lançar no Senhor, porque os pecados carnais vai trazer destruição para o corpo, porque aquele que semeia na carne vai colher também, tá certo? Isso não quer dizer que essas etapas da vida sejam irrelevantes e representam perda de tempo. Pelo contrário, a melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar logo cedo na vida e evitar as coisas que causarão problemas no futuro, pessoal. Isso é muito importante. Agora nós vamos para o tópico de número 3.3. O idoso e a morte. Olha só, tópico 1. Lembra do teu Criador. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais dirás, não tenham neles prazer. Vai chegar a canseira, a fadiga, né? Ao concluir o seu tratado sobre como desfrutar a vida de acordo com o plano de Deus, Salomão roga que evitem tristezas e infortúnios futuros, ao decidirem lembrar-se de seu Criador em sua mocidade. O termo bíblico lembra-te significa prestar atenção, considerar, prestar atenção e considerar. Lembra agora, busca agora ao Senhor, tá certo? Porque enquanto você é jovem, enquanto você tem menos responsabilidade do que um adulto, não é que você não tenha responsabilidade, mas é que as suas responsabilidades são bem menores.
Então você tem um pouco mais de tempo para buscar ao Senhor. É mais do que um mero ato de recordação mental. Envolve uma ação decisiva como resposta a essa recordação. Como é fácil deixar o Senhor de lado quando nos envolvemos com os prazeres e as oportunidades da juventude. Ou seja, por que ele está dizendo? Porque o jovem vai receber muito convite, vai ter muito prazer, vai ter muita coisa do mundo querendo atrair o jovem. E ele acaba esquecendo do Senhor, esquecendo de buscar a Deus. Mas não façam isso, busque ao Senhor e quando se pode achar. Devemos considerar que os anos chegarão de modo que precisamos lançar alicerces espirituais firmes o quanto antes em nossa vida. Ou seja, tem tempo de orar, tem tempo de ler Bíblia. Vai, eu muito me lembro quando aceitei Jesus, aquela sede de ler Bíblia. Agora eu já tenho um pouco mais de dificuldade, tenho um trabalho, tenho a faculdade, tenho um tempo em casa, tenho que gravar essas aulas, então vai diminuindo o tempo, mas não pode parar também, tá certo? Então nós vamos vencendo que dá tudo certo e o Senhor nos ajuda. Idade avançada e a morte. E o pó volte à terra como era e o espírito volta a Deus que o deu. Os versículos 3 a 7 oferecem uma descrição curiosa, figurada e fiel do avanço dos anos e da chegada da morte. Os estudiosos consideram essa passagem como um retrato de uma casa deteriorada que por fim cai e transforma-se em pó. Pessoal, todos nós sabemos que a morte pode chegar para qualquer um, mas eu acredito que a vinda do Senhor está tão próxima que eu não vou morrer, vou ser arrebatado mesmo. Qualquer hora Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Casa ou tabernáculo é uma das metáforas bíblicas para o corpo humano. E derrubou uma casa ou tenda é uma figura da morte, tá? Então a casa ou tabernáculo é uma figura representando o corpo e derrubar essa casa ou tenda, ele está querendo configurar a morte, tá certo? Enfim, vamos para o lar eterno e as pessoas choram por nossa morte. Então o corpo feito de terra volta à terra. Mas o espírito vai para Deus, que foi quem originalmente o deu ao homem. Tudo isso deve ser levado em conta enquanto vivemos. Ou seja, o corpo vai ser enterrado, mas o espírito volta para Deus, tá certo? Então vamos lá agora, tópico de número 3, está acabando nossa aula. Resumo final de tudo o que se tem ouvido. A suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu sempre digo, pessoal, as pessoas dizem, ó, morreu, acabou dessa vida e ninguém leva nada. É engano seu. Iremos levar duas coisas quando morremos. O que é, Denise? Obras boas e obras más. Um dia nós estaremos perante o Senhor para prestar conta dos nossos feitos. Nossa vida é uma dádiva de Deus. Somos mordomos e um dia teremos de prestar conta do que fizemos com essa dádiva. No final das contas, a medida da vida não é a sua duração, mas sim a sua doação. Temer a Deus é a atitude que reverencia demonstrada para com Ele por amor e respeito. Temor não é medo, pessoal. Temor a Deus é respeito, não é medo. Pode parecer que os seres humanos estão escapando impunes de suas transgressões. Porém, mais cedo ou mais tarde, seus pecados serão julgados com justiça. E assim, nosso escritor conclui, voltando ao tema do seu prólogo: tudo é vaidade. A lição ensinada é a de que tudo na vida, quando examinado debaixo do sol, se mostra passageiro e vai. Como correr atrás do vento, considera um desperdício morrer sem desfrutar a vida ou conhecer o seu propósito. Ou seja, a pessoa que não vive a vida de forma correta, servindo a Deus na presença do Senhor, ela está desperdiçando a vida. Porém, quando considerada sob o ponto de vista de Deus, a vida assume o significado claro e o expresso propósito de oferecer a Deus a sua palavra. Ou seja, nós temos que aproveitar a vida que o Senhor nos deu da forma correta, pedindo a Deus direcionamento para saber o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor quer que nos faça,
que o Senhor venha nos direcionar os nossos passos e nossas vidas, tá certo? Porque a nossa vida, ela não pertence a nós mesmos. A Bíblia diz, não sabeis vós que não sois de vós mesmos, porque nós fomos comprados com um preço muito caro, que foi o sangue na cruz do Calvário. Aplicação pessoal. A conclusão dos livros de sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois nisso está toda a sabedoria e o bem-estar do homem. Agora nós vamos para nossas perguntas e respostas. De acordo com Eclesiastes 9, do 7 ao 10, o pregador advoga a alegria como parte da dádiva de Deus? Sim, sem dúvida. 2. Como o Eclesiastes retrata a velhice? Como uma casa em ruínas. E 3. Qual o tema recorrente em Eclesiastes? O temor do Senhor. Tá certo? Que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde e até a próxima aula, lição de número 12, se o Senhor nos permitir.